Bom, gente, então estou começando a gravar a aula nesse horário, nesse momento. Boa noite a todos. São 19 horas e 20 minutos. Então, esse tempo todo a gente discutiu questões sobre a prova, sobre a entrega do trabalho, tudo isso, tá? Estou desativando nesse momento o som de todos. Quem quiser falar, me manda mensagem. Um pouco dessas interferências é alguém que está com o áudio aberto, mas agora todos estão com o áudio fechado. Se vocês quiserem, ou levantem a mão ou me mandem mensagem, tá bom? Hoje, dia 1º de junho, véspera de prova, nós vamos responder aqui, então, resolver os 3 exercícios, tá? Para que vocês, então, possam não só fazer a prova, mas possam, com segurança, lógico, e também resolver a questão do trabalho, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Eu abri aqui, ó, tá? Então, a nossa telinha aqui, tá? Ó, nosso primeiro, digamos aqui, procedimento aqui com os razonetes, tá? E tô abrindo aqui, deixa eu ver se é esse trabalho. Não, esse aqui é o trabalho que a gente vai ver depois. E esse aqui são os exercícios. Então, vamos lá. O primeiro exercício são 4 lançamentos. O outro exercício aqui, o 2, eles são 6 lançamentos, tá? E o terceiro, eles são 16 lançamentos, tá bom? Bom, a gente vai conseguir resolver eles com tranquilidade, tá? Legal, Jean, fica tranquilo. Eu vi que você estava caminhando aí. Então, assim, a gente vai conseguir resolver com tranquilidade e esse exercício, então, depois vocês vão conseguir, assim, com a resolução, vocês vão conseguir não só resolver o trabalho, mas fazer todo o procedimento, tá? Espera aí. Bom, vamos lá, ó. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exercício aqui, ó. Então, a gente tem lá, ó. Exercício de contabilidade básica. Bom, primeira coisa que é importante vocês entenderem, pessoal. Esses exercícios, embora alguns de vocês comentaram aí que estão apavorados, tal, então não tem nada de dificuldade, tá? O que precisa, efetivamente, assim, é entender só o momento que vai ser pago ou o momento que vai ser reconhecido. Tá bom? Então, só para vocês entenderem, é o seguinte. O que significa reconhecer? Né? Porque assim, há uma diferença entre aquilo que a gente chama de reconhecer e aquilo que a gente chama de pagar. São duas coisas distintas. Quando eu reconheço, pessoal, a gente tem o chamado... Na semana passada eu falei regime de caixa e regime de competência. Tá? Agora vocês vão ver isso na prática. O que é o regime de caixa? É quando eu faço a contabilização pelo momento do pagamento. Tá? E o regime de competência, eu tenho que reconhecer a despesa ou a receita, inclusive ativos e passivos, no período em que eles ocorrem, tá? Independentemente de ele ter sido pago ou não. Então, só relembrar rapidamente o que a gente falou na semana passada. Por exemplo, se eu fiz uma venda hoje, tá? Eu credito receita e eu vou receber a prazo, debito clientes. Bom, esses lançamentos, esse tipo de lançamento vocês já fizeram e é um lançamento simples. Credito receita e debito clientes. Muito bem. Bom, vejam que eu não lancei no caixa. Mas por quê? Porque eu estou fazendo a contabilização seguindo o princípio da competência. Ele não está interferindo no caixa neste momento, porque ele ainda não foi recebido. Mas eu já tenho que reconhecer isso na minha contabilidade, certo? Eu preciso reconhecer isso como receita, porque ele já afetou meu patrimônio, tá bom? Então, olha só. Se a gente for pegar aqui, ó, se eu for pegar aqui, então, vamos pegar aqui esse exercício aqui, né? Ó, o exercício que nós estamos falando aqui, ó, como é o nome da empresa? Da companhia PC, tá? Muito bem. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, nós estamos falando aqui... Pessoal, vocês estão vendo aí o meu slide aí? Vocês estão vendo o Excel? Sim? Tá, agora vocês estão vendo aqui o Word aí, não? Só para saber, porque aí eu já posso trocar a tela direto, fica mais fácil. O Word vocês não estão vendo, né? Vocês continuam vendo a planilha de Excel, não é isso? Beleza, só para eu saber aí
para eu poder me posicionar aqui. Tá, então o que vocês estão vendo é essa daqui, certo? Muito bem, pessoal. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui então. Eu vou vendo o lançamento aqui, né? E a gente vai então resolvendo. Olha só. Aqui nós estamos falando da companhia PC, ó. Então vou colocar aqui, ó. CIA PC, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o exercício para a gente poder então começar a fazer os lançamentos. Então ele diz assim, ó. Faça os lançamentos contábeis e apura a DRE, balanço patrimonial da companhia PC. Então vejam, pessoal, que aqui eu peço para ele fazer só balanço patrimonial e DRE, para ficar mais simples, tá? Não precisa nesse caso aqui, embora eu coloquei aqui embaixo apurar o balancete. Bom, então nós vamos ter que fazer os três, mas ele é bem simples. Então vamos lá. Lançamento número 1. Integralização do capital, ó, com depósito bancário no valor de 120 mil. Então, vamos lá. Opa, não é aí, é aqui. Capital social, 120 mil. E aí a integralização foi com depósito bancário. Então vou colocar aqui, ó, bancos, conta corrente, 120 mil. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aí nesse lançamento? Tranquilo, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês podem aí me avisar, tá? Me avisa aí no bate-papo aí, tá bom? Vou deixar aqui de lado aqui, para que a gente possa, então, ir dando andamento aí, tá bom? Então, o número 2 aí, ele diz o seguinte. Bom, a empresa presta serviços de consultoria e contratou um funcionário para prestar serviços na área contábil e teve que fazer um adiantamento de salário no valor de 1.300. Tá? Então veja só, pessoal, quando eu estou fazendo um adiantamento de salário, o nome já diz, ó, eu estou pagando o salário? Não, eu estou fazendo um adiantamento. Quando eu faço um adiantamento, significa que eu estou pegando o meu dinheiro, o dinheiro da empresa, no caso, eu, empresa, estou adiantando para o meu funcionário, significa que ele tem a obrigação de me pagar quando eu for pagar o salário dele. Ou seja, no salário eu desconto esse adiantamento. Então veja que neste momento eu tenho um direito de receber efetivamente este valor posteriormente, tá? Então aí isso é um adiantamento, tá? Então olha só, se a gente olhar aqui, ó, então ele fala lá, ó, a empresa presta serviço de consultoria contábil e contratou um funcionário para prestar serviços na área contábil e teve que fazer um adiantamento de salário de 1.300, tá bom? Fez um adiantamento. Então, ó, adiantamento de salário. Tá, pessoal? Só para vocês saberem, esta conta é um ativo, porque eu peguei o meu dinheiro e emprestei para o funcionário. Então, o valor é R$ 1.300, ativo, conta devedora. E se eu fiz o adiantamento, pergunta, eu já paguei, já entreguei o dinheiro para ele ou não? Bom, se eu fiz o adiantamento é porque eu já transferi o dinheiro, consequentemente, saiu do meu banco aqui, porque é o único lugar que eu tenho dinheiro. Tá? Então, não preciso nem falar aqui que é de caixa, tal, porque ele já saiu aqui do banco. Tá? Ó, bancos, conta corrente, adiantamento de salário. Tudo bem? Bom, vamos lá. 3. Então, ó, gente, aqui, então, esse lançamento 3 aqui é o lançamento, então, que basicamente que a gente tem aqui em termos de competência. Então, vejam só, ó, o lançamento que ele fala aqui, ele diz assim, ó, ao final do mês, a empresa teve que reconhecer os seguintes gastos que serão pagos no mês seguinte. Então, gente, aqui trata-se de reconhecimento, não é pagamento. Ou seja, eu preciso reconhecer as despesas e receitas quando eles ocorrem, independentemente do seu pagamento ou recebimento. Isto é princípio da competência. Tá claro? Então, ó, como que a gente vai proceder? Então, veja que nesse caso, gente, prestem atenção no lançamento, tá? Presta atenção aqui no lançamento, ó. Eu vou até projetar aqui para vocês a tela do Excel, desculpa, o enunciado do exercício para vocês verem. Agora vocês estão vendo o exercício, certo? Veja aqui, ó. Ao final do mês, a empresa teve que reconhecer os seguintes gastos que serão pagos no mês seguinte.
Então isso é importante. Ó, se eu vir no exercício 2, pessoal, ó, vejam aqui, ó, tal, prestação de serviço a ser recebido no mês seguinte. Conta clientes, tá? Ó, recebimento referente a vendas. Então veja que aqui é recebido, ou seja, o dinheiro entrou no caixa. Olha aqui, ó, a empresa reconheceu. Significa que quando ela vai reconhecer, significa que você está lançando na sua despesa uma receita ou uma despesa que vai ser paga ou recebida somente num período futuro. E por que que isso acontece? É justamente, pessoal, porque nós temos que contabilizar, se vocês lembrarem lá da nossa primeira, segunda aula, qual é o objeto de estudo da contabilidade? Patrimônio. Então, qualquer coisa que afeta o nosso patrimônio, nós temos que reconhecer na nossa contabilidade. Então, quando eu tenho uma despesa, ainda que não seja paga, ou seja, o termo correto é a despesa incorreu, a despesa aconteceu, mas você não pagou, se ela é referente agora, por exemplo, nós estamos no mês, vamos imaginar o seguinte, hoje é 1º de junho, mas vamos imaginar que eu estou fechando a contabilidade de maio, tá? Então chegou uma conta de maio, eu vou pagar dia 10 de junho, não tem problema, eu preciso contabilizar no mês de maio, porque a despesa é da competência maio, o pagamento será em junho, mas a competência é maio. Se vocês pegarem agora, quem está fazendo as declarações de imposto de renda pessoa física, vocês vão ver lá que ele fala assim, exercício 2020, ano calendário 2019. Ou seja, a competência que você está declarando é 2019. Mas você está fazendo isso em 2020. Então, você declara no exercício de 2020 aquilo que ocorreu em 2019. Ou seja, competência 2019. Tá? Então, vamos fazer esse lançamento aí, ó. Então, só vou mostrar para vocês mais uma vez aqui, ó. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, ao final do mês, a empresa teve que reconhecer os seguintes gastos, tá? Conta de luz, conta de água e valor de aluguel. Ela reconheceu os gastos, tá? Então, quando ela reconhece os gastos aqui, então nós temos a seguinte situação, ó. Então nós estamos falando aqui, ó, de primeiro gasto que ela teve que reconhecer. Conta de luz no valor de 120 reais, tá? Conta de luz no valor de 120 reais. Ó. Então, despesas com energia, tá? Ó, 120 reais. Tá? Aí você vai falar, tá bom, mas eu não paguei. E aí, qual o crédito agora? Então, pessoal, vamos combinar o seguinte, para ficar mais fácil. Conta de água, conta de luz e conta de telefone, tá? Vou repetir. Conta de água, conta de luz e conta de telefone, para ficar mais fácil no passivo, pode colocar, como se diz, pode colocar o nome contas a pagar, fica mais fácil. O conceito de contas a pagar não é exatamente esse, mas neste momento a gente pode usar dessa maneira, tá? Não, Camila, se você abriu duas contas credoras, você fez o seu balanço deve estar com uma diferença duplicada. Tá? Por quê? Porque você creditou 2 vezes ou debitou 2 vezes. Então, você sempre tem que ter um débito e um crédito. Tá? Sempre um débito e sempre um crédito. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou debitar despesa aqui, ó, despesa com energia, tá? E vou creditar aqui, ó, qual que é a nossa conta, ó, conta água, luz e aluguel, tá? Então nós vamos colocar ali, ó, despesa com energia, vou chamar aqui, ó, de contas a pagar, tá? Ó, 120 despesa com energia, passivo 120. Por quê? Eu estou reconhecendo, eu vou pagar somente no período futuro, tá? Não, é assim, pessoal. Então, ó, vocês estão colocando ali, né? Luz e água tem problema. Você tem que colocar separado. O Eduardo, a Fabíola, tem que estar separado. Por quê? Vamos lá, isso eu já falei em aulas passadas, mas vou repetir para reforçar para vocês. Por que tem que estar separado? Para fins de análise. Eu preciso saber quanto eu estou consumindo de conta de água, quanto eu estou consumindo de conta de luz. Eu não posso juntar todas as contas numa conta chamada despesas diversas ou despesas de consumo, por exemplo. Não, precisa estar conta de água, conta de luz, conta de energia, tá? Precisa estar separado, tá? Porque se você não separar, o seu processo de tomada de decisão fica prejudicado, tá bom? Bom, então, ó, depois conta, ó, vejam só, pessoal, eu estou falando aqui, ó, despesa com energia, contas a pagar, tá? Isso aqui que vocês estão vendo que eu fiz aqui é o reconhecimento, tá?
Agora a gente tem aqui, ó, a conta de água, ó, conta de água no valor de R$40, tá? Conta de água, R$40, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Despesas, ó, com água, débito, R$40 e credito, contas a pagar, R$40, tá bom? Isso, então o Ademilton está perguntando aqui, ó. Camila, então é isso mesmo que tem que fazer, tá? Contas a pagar, que espécie de conta? Ela é passivo, porque é uma obrigação, porque você vai ter que pagar no mês seguinte. Então, contas a pagar, ela é semelhante à conta de fornecedores. Qual que é a diferença? A gente usa fornecedores, basicamente, quando a gente está, você está lançando ali a compra de matéria-prima, compra daqueles itens que são regulares. Eu vou ser bem sincero com vocês. Por exemplo, nos meus balancetes aqui na prática, eu conta de água, luz, eu até coloco lá fornecedores, mas não coloco conta de água, eu coloco lá Eletropaulo, coloco lá Sabesp, Comgás, enfim, aquilo que a empresa tem, e eu coloco o nome dessa empresa como fornecedor. Na prática eu faço isso, tá? Embora muita gente acaba classificando de forma separada, mas normalmente o valor é irrelevante, o valor comparado com o ativo e passivo total não é tão grande, então eu coloco junto como fornecedores, tá? Então, aí o que eu ia falar aqui, ó, a Renata já fez a pergunta. Aluguel pode entrar em contas a pagar? Aluguel não, tá? Muita gente pode até colocar, mas eu aconselho, pessoal, no caso do aluguel, tá? Nós colocarmos aqui, ó, primeiro, nós temos aqui uma despesa, tá? Ó, com aluguel, tá? Nós temos aqui uma despesa com aluguel. Espera aí, vamos acertar aqui. Ó, despesa com aluguel e aluguéis a pagar. Aí você fala, tá, mas por que o aluguel? Primeiro, duas coisas, pessoal, né? Primeiro, qual que é o valor? Vamos ver o valor aqui, ó. Dos aluguéis a pagar, nós estamos falando de R$1.200, tá? Então, ó, R$1.200, despesa com aluguel, R$1.200, tá? 1.200, 1.200. Bom, aí você vai falar, mas por que o aluguel é diferente? Primeiro, porque é prática de mercado. A gente, na conta de aluguel, e também tem uma norma contábil que hoje a gente tem que separar essa questão do aluguel, tá? Então, aluguéis, pessoal, a gente coloca em aluguéis a pagar, tá bom? Beleza? Conta de água, luz e telefone, para facilitar o nosso caso, a gente coloca contas a pagar. Tem empresas que colocam separadas no dia a dia, tá? Mas aqui, didaticamente, para facilitar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Conta de água, luz e telefone, a gente coloca em contas a pagar. O restante, a gente separa. Por exemplo, nós vamos ter uma conta aí mais para frente que fala de seguro. Então, vou ter lá, vou ter a despesa ou a forma como eu for contabilizar o seguro e crédito de seguros a pagar, tá? Embora também muita gente coloca essa conta dentro do fornecedores, tal, mas mais para frente vocês vão entender isso. Nesse momento, vamos tratar dessa maneira, tá bom? Bom, conta de água, luz e telefone são passivos e contas a pagar também é passivo? Bom, vamos lá. Camila, o que é um passivo? Passivo é uma obrigação. Bom, chegou na sua casa, hoje, dia 1º, chegou a conta de telefone para você, do seu celular, que você vai ter que pagar lá no dia 15. Veja, você usou a sua conta, você usou o seu celular no mês de maio. Então, a despesa tem que ser contabilizada no mês de maio, certo? Por competência. Debito, despesa com telefone e credito o quê? Contas a pagar. Ou telefonia a pagar. Vamos supor que a sua operadora é Vivo. Então, nome do fornecedor, Vivo. Né? Mas nesse caso, nós estamos falando de contas a pagar. Então, gente, lembre-se que nós temos débito e crédito. É uma despesa porque você usou aquele aparelho, você usou aquela conta, você consumiu aquele serviço. A pagar, porque você tem uma obrigação, você não pagou ainda. Se você pagou, você nem obrigação tem. Ele saiu do caixa direto, tá? Nós vamos ver isso aqui. Então é o seguinte, pessoal. Conta de luz, água, salário, aluguel, qualquer coisa que você não tenha pago é passivo. Lembrando, o que é um passivo? É uma obrigação. Se você pagou, você não tem essa obrigação. Se você tem a despesa, mas ainda não pagou, obrigação. Salário, qualquer coisa, pessoal. Qualquer bem ou serviço que você consumiu, vamos lá, no conceito que nós falamos quando nós falamos de resultado. Qualquer gasto que a empresa teve, que ela vai pagar no futuro, ela tem um passivo.
Lembrando que nós temos débito e crédito. Débito de despesa, crédito de passivo, seja contas a pagar, seja aluguéis a pagar, seja fornecedores, seja empréstimo, seja financiamento e assim sucessivamente. Tá bom? Bom, então, pessoal, ó, aqui, ó, despesa com aluguel, aluguéis a pagar. Ó, isto aqui, ó, tá? É reconhecimento. Isto aqui que vocês estão vendo aqui, reconhecimento. Tá? Bom, aqui, ó, que vocês viram, despesa com energia, contas a pagar, reconhecimento. Despesa com água, contas a pagar, reconhecimento. Tá certo, pessoal? Ficou claro, pessoal, aí esse procedimento? Né? A Simone entendeu bem ali, fico feliz. Né? Camila, ficou claro para você? Bom, então é assim, pessoal. Sempre que eu tenho algo que eu consumi, eu tenho um gasto. Vai ser uma despesa ou vai ser um ativo. Se você pagou, você entregou ativos. Normalmente você entregou dinheiro, certo? Se você vai pagar, você tem obrigação, você tem um passivo. De novo, pode ser empréstimo, pode ser financiamento, pode ser contas a pagar, fornecedor, qualquer, veja só, qualquer ativo, custo ou despesa que eu adquiro, eu tenho um gasto. Paguei, saiu o dinheiro do ativo. Vou pagar, obrigação, passivo. O que vai mudar um pouquinho é o nome da conta, tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Pessoal, antes de eu compartilhar aqui com vocês, pergunto, ficou claro aí basicamente o que nós temos aí em termos de reconhecimento? O que é reconhecimento? São os 3 lançamentos que nós temos aí. Ficou claro, Fátima? Ficou? Brás, entendeu ou não? Ó, a Thaís entendeu bem lá. Keila. Ficou? Valdileia. Joane. Beleza? Daniele. O David. Muito bem. Quem mais aí? A Márcia falou que está tudo bem. Então, beleza, pessoal. Vejam, é tão difícil assim reconhecimento ou não? Entendeu, Brás? Espera aí. Pode falar, Brás. Eu tinha lançado o aluguel a pagar junto com contas a pagar, mas a contrapartida eu tinha lançado correto. Isso, não, beleza. Mas no caso do aluguel, Brás, e todos os alunos, é mais fácil separar, tá? O aluguel é importante. Ó, aluguel, seguro, enfim. Mais para frente, quando vocês estiverem lá no dia a dia, aí vocês vão perceber que a maioria lança lá fornecedores. Tem uma lista de 10 páginas de fornecedores e aí tudo classifica como fornecedor. Não é tecnicamente o mais correto, tá? Não é mais correto. O certo é você lançar separado, né? O Lúcio está falando aqui, então, vamos lá, por partes, tá? Aqui, ó, a Eulália colocou o adiantamento de salário como despesa. Não, Eulália, porque aqui isso está errado, tá? Por quê? Você fez um adiantamento, tá? Então, vamos lá, você tem lá, digamos, vamos lá, você tem seu filho, você emprestou dinheiro para o seu filho. Veja, você emprestou dinheiro para ele. Então, ele vai ter que te pagar de volta. Veja, você não pode lançar isso como uma despesa sua, porque você não consumiu nada para você. Você pegou seu dinheiro e passou para o outro, né? Quando ele te devolver, você elimina o adiantamento. Então, não é despesa, porque você não consumiu nada. Você só pegou o seu recurso e entregou para terceiros. Então, não pode ser despesa, tá? O Lúcio está perguntando aqui, ó, no trabalho eu fiz os lançamentos de energia, água e telefone todos separados. Você fala no passivo? Bom, tudo bem, eu até considero, Lúcio, mas se você não me mandou ainda, puder mudar e colocar contas a pagar, perfeito. Se não, pode mandar assim mesmo, não tem problema, tá bom? Eu vou mostrar, Fátima, tá bom, Lúcio? Então pode ficar tranquilo aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó, então a gente tem aqui os lançamentos, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais algum para fazer. Não. Ah, tem mais aqui, ó. Tem o 4, né? Então, a empresa prestou serviços de 12 mil a ser recebidos no mês seguinte. Perfeito. Então, aqui, ó, o que nós temos, pessoal? Receitas, nós não tivemos nenhuma ainda, né? Ó, receita de vendas, receita de serviços, nesse caso é serviços, né? Ó, receitas de serviços, qual o nosso valor ali que nós estamos lançando? 12 mil reais. Crédito, 12 mil reais e... Vejam só, pessoal, eu ainda não recebi essa venda, tá? Então, lembra que eu falei que era o oposto de fornecedor, é clientes? Ó,
porque ele diz que vai receber no mês seguinte. Então, esse lançamento aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou marcando, vocês já fizeram, não fizeram esse lançamento? Já fizeram, não fizeram? Muito bem. Vejam que esse lançamento, ainda que vocês não soubessem, vocês estavam registrando com ou considerando o regime de competência. Por quê? Eu fiz a venda agora, o dinheiro não entrou no caixa, vai entrar no mês seguinte, mas eu já reconheço a minha receita. Isto é princípio de competência. Tá certo? A única coisa é que agora vocês estão vendo a parte das despesas como competência. E outra, quando eu falei para vocês a primeira vez lá como regime de competência, eu não... Como é que se diz? Eu não expliquei que era regime de competência. Tá vendo? Então, é mais simples do que o que vocês estavam imaginando. Tá? Tudo bem? Bom, agora, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? Efetivamente, apurar os saldos, né? Ó, então, apurar os saldos aqui. Vamos fazer de forma rápida aqui para a gente ganhar tempo, né? 12 mil, aqui já está apurado. Aqui já está apurado, já está apurado. Contas a pagar. Bom, esses aqui já estão todos praticamente apurados. Só temos aqui a nossa receita, tá certo? Ó, 12 mil reais. Então, vou até tirar isso aqui. 12 mil reais aqui. Beleza? Simples. Agora, o que nós temos que fazer? Apurar o ARI, tá? Ó, então, primeiro, se a gente for seguir as etapas de encerramento direitinho lá, tá bom? O que a gente tem que fazer? Fechar o saldo dos razonetes. Fechamos. Agora, separar o que é ativo, ou aquilo que é capital, aquilo que é patrimônio e aquilo que é resultado. Então, eu vou marcar aqui as contas de patrimônio, tá bom? Ó, patrimônio, opa, patrimônio, patrimônio, ó, patrimônio, patrimônio, patrimônio e só. O restante aqui, como sempre, amarelinho, porque vai ser despesas, certo? Contas de resultado, ó. Despesas com água, a gente tem aqui despesa com aluguel, receita de serviços. Ó, passo número 2. Passo número 3, abrir um razonete chamado ARI. Passo número 4. Então, zerar as contas de resultado. Então, ó, 120. Que mais? 40. Depois, despesas com aluguel. 1.200. Depois, receita de serviços. 12 mil. Tudo bem, pessoal? Viram que até aí, viu, Brás? Assim, até aí é exatamente igual, né? Pode falar, Brás. Então, eu tenho uma dúvida. Com relação ao adiantamento de salário, Pode só falar. fica no adiantamento e o adiantamento de salário. Eu peguei dinheiro do banco e paguei o adiantamento de salário. Só fica nisso? Por enquanto, sim. Não, por Eu não enquanto. tenho despesa. Não, então. Quando você tiver a despesa de salário, você vai ter um outro lançamento falando da despesa de salário. Entendeu? Você ainda não teve despesa. Nesse caso aqui, não tem isso. Não, ainda não. Ainda não. Eu vou mostrar, pessoal, só um minutinho. Eu vou voltar na tela lá. Você entendeu, Brás? Então não tem problema. Pode ficar tranquilo que assim, a gente tem... É como se diz... Assim, você faz o adiantamento de salário, na prática funciona assim, você faz o adiantamento no dia 20, fecha a folha no dia 30. Então, quando você fechou a folha, você já desconta esse adiantamento. Então, você faria a reversão desse lançamento aí que você está me perguntando. Tá? Que eu tinha contabilizado assim, no primeiro caso, eu debitei o banco e pus adiantamento de salário. Não, é o contrário. E no segundo, eu pus despesa de salários e... Onde é que eu joguei isso? Não, vamos lá. No primeiro exercício, o lançamento é este aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. No primeiro exercício, você tem que debitar adiantamento de salário e creditar banco. Sim, foi o que eu fiz. Isso. Fechou, é isso. Acabou. Só isso. Nesse exercício, sim. Tá? Ó, quem tava então, eu não tenho aqui...
Eu não tenho despesa de salário, então. Não, vamos lá. Ô Brás, eu vou te fazer uma pergunta de forma direta, tá? E aí, Sim. assim, não me leva a mal, que às vezes eu faço a pergunta, o pessoal acha que eu tô sendo grosseiro, mas é uma coisa simples. Mas assim, tá escrito em algum lançamento despesa de salário? Não. Então não tem. Você percebe? Ó, isso é muito importante que eu estou falando, pessoal. Eu vou voltar na tela lá, tá, Joane? Só um minutinho. Viu, Brás? E todos os alunos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, é lógico que como o próprio o Brás está falando assim, eu tenho o lançamento do adiantamento, e depois eu tenho que descontar do salário. Tá bom. O exercício, não necessariamente, ele está no momento desse desconto de salário. Quando tiver a folha de pagamento, que aí vocês vão ver, na verdade, isso lá para o semestre que vem, aí sim, aí você vai ter um matando o outro. Enquanto não tiver, gente, não digamos, adiantem lançamento que não está escrito lá. Tá, Brás? Não pode. Porque senão você vai criar um lançamento que, na verdade, não está na descrição lá e aí você vai errar. Seja no trabalho, seja na prova e mais. Seja lá no seu dia a dia. Nós só podemos registrar, pessoal, aquilo que efetivamente aconteceu, tá bom? E quando nós estamos falando aqui no nosso exercício aqui, ele acontece especificamente quando está escrito ali no lançamento. Se ele não tiver escrito é porque ele não aconteceu, tá bom, Brás? Bom, então vamos lá, pessoal. Voltando aqui, ó, vamos fechar esse exercício aqui. Então, estamos com a tela de novo aí. Então vamos lá, ó. Fiz os lançamentos, tá? Separei o que é ativo, tá? O que é, desculpa, ativo, passivo e despesa, tá bom? E apurei o ARI. Agora, o que nós temos que fazer aí, tá? Pessoal, eu vou dar uma sugestão para vocês aqui, ó. Vou dar uma sugestão, tá? Vou ver o que vocês acham melhor aí. Vou dar uma sugestão o que vocês acham mais fácil. Bom, nós temos que montar agora balancete, balanço e DRE, tá? Uma vez feitos os lançamentos aqui, é fácil para vocês montar balancete, balanço e DRE ou não? A Valdilé está dizendo que sim. A Daniele quer falar, Daniele, mais ou menos? Pode falar, Daniele. Peraí. Pode falar agora. Gente, eu não tô te ouvindo. Tá sem som? Tá bom. Pessoal, sabe por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês? Porque é o seguinte. O demonstrativo entra no balancete, Eduardo. Entra no balancete. O que eu vou sugerir a vocês, ó, que já vai dar o nosso horário do intervalo, certo? Eu vou sugerir a vocês a gente parar esse exercício nesse momento, já começar a resolver o segundo e fazer primeiro os 3 exercícios só os lançamentos. Dando tempo, a gente vai voltar e vai resolver balanço, balancete, por quê? Porque é só copiar e montar os demonstrativos, tá certo? Porque a minha preocupação é vocês ficarem com dúvida depois no lançamento, porque essa parte de balanço e balancete é copia e cola, tá? Em último caso, copia e cola eu faço e publico para vocês amanhã. Mas eu tô sugerindo, tá? A gente faz aqui todos os lançamentos dos 3 exercícios e aí depois a gente volta e vai montando os demonstrativos. O que vocês acham? Mais fácil? A Vera lá está concordando, tal, a Ana, né, o Brás, né? Eu acho que fica um pouquinho mais fácil porque aí a gente vai falando e tirando as dúvidas dos lançamentos, tá bom? Então vamos fazer assim, pessoal. Exato, porque aí fica, como o Patrick está falando, também acho que fica um pouquinho mais fácil. Então este exercício aqui, gente, ó, né? Deixa eu ver aqui. O Ademilton falou, se não der tempo, posto com certeza, Ademilton, porque aí vocês vão ter tempo de estudar e efetivamente corrigir lá, né? Bom, a Miriam está fazendo uma pergunta importante aqui, ó. Professor, eu faço o balancete sempre antes do resultado? Não. Tá certo fazer antes do resultado, tá? Via de regra, você pode tirar antes ou depois do resultado. Mas para fins de análise, e aí pensando em prática e tal, tem que fazer antes do resultado. Depois do resultado não adianta muito, tá? Então, sempre antes do resultado, tá bom? Beleza. Então pessoal, ó, então nós temos a primeira parte aqui do exercício número 1 da CIA PC. Então aqui, ó, eu até vou mudar aqui, ó. Ó,
balanço patrimonial e DRE, vou colocar aqui, ó, CIA PC, para depois a gente fazer. Depois eu altero aqui. E o nosso exercício número 2, qual que é a empresa? Como é que ela chama? Chama Evolução SA. Tá? Então vou colocar aqui, ó. Empresa. Evolução SA. Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Deletei tudo aqui e vou deixar sem cor, tá? Para a gente já começar, então, o número 2, fazendo os lançamentos. Pode falar, dúvida. No balanço, você vai querer a estrutura do balanço por grupo? Não, não. Ô, David, é assim, as pessoas ainda não aprenderam isso daí, tá? Então, por enquanto, somente ativo e passivo. Se você sabe fazer, porque você já atua na área e quer fazer dessa maneira, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, mesmo que você faça errado por algum motivo, eu não vou tirar ponto desde que esteja classificado ativo e passivo certo. Porque como as pessoas ainda não tiveram essa estrutura, é do semestre seguinte, então eu não vou cobrar. Se você quiser fazer, principalmente no trabalho, pode fazer, fica tranquilo, tá? Bom, a Eulália está perguntando como assim antes do resultado, né? Vamos lá, Eulália, o que ela estava perguntando é o seguinte, ó. Veja, ó, vou voltar aqui lembra dos balancetes que nós fizemos aqui, ó? Lembra, esses balancetes nós fizemos na semana passada, tá certo? Bom, ó, eu vou mostrar um balancete para você, ó. Tá vendo aqui, ó? Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, antes da gente sair para o intervalo, o que é fazer o balancete antes do resultado ou depois do resultado, para ficar claro para vocês, tá? Bom, porque lá, se eu não me engano, no trabalho eu pedi para fazer antes do resultado, né? Então, olha só, ó, essa planilha aqui foi a que nós resolvemos dos exercícios passados, tá? Então, percebam aqui, pessoal, eu vou pintar em azulzinho as contas de ativo e passivo, em amarelinho as contas de resultado, ó. Essas 4 aqui, ó, esses 4 itens aqui, ó, azulzinho, seguindo o mesmo padrão que a gente está fazendo. E esses aqui são contas de resultado. Então, esses aqui seriam amarelinhos, tá vendo? Tá? Muito bem. Ó, fazendo esse procedimento aqui, eu estou fazendo o balancete, veja, quando eu falo um balancete antes do resultado, significa que dentro do balancete vão ter as suas contas de receita e despesa também. Tá? Porque, olha só, quando a gente olha aqui, então, veja aqui o da companhia PC. Ó, qual que é o saldo dessa conta de receita? Se você for olhar agora, o saldo é 0. Porque eu tenho 12 a débito, 12 a crédito, meu saldo é 0. Qual é o meu saldo nessa conta de despesa com aluguel? O saldo é 0. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque nós zeramos todas essas contas e colocamos essas contas aqui no ARI. Né? Então, se eu fizer o meu balancete considerando o resultado, eu vou fazer dessa forma aqui. Se você fizer, ó, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou deletar tudo, ó. Deletei, tá vendo? Ó, deletei. Tudo bem, o nosso saldo de ativo e nosso saldo de débito e crédito aqui não vai bater. E não vai bater pelo seguinte, pessoal, ele não vai bater porque aqui está faltando o LPA, tá certo? A diferença aqui é o LPA. Mas vejam, este balancete aqui, ó, quando você tiver, por exemplo, contas assim, ó, somente de ativos e passivos, isso aqui é um balancete depois do resultado, tá? Isso aí é um balancete depois do resultado. Não sei se ficou claro, pessoal? Ficou claro, Eulália e todo mundo aí? A diferença de balancete antes e depois do resultado? Ficou? Beleza. Então, isso é importante, tá? Bom, voltando aqui, então, no nosso balancete, ó, eu vou voltar como ele estava antes, para a gente, então, não perder aqui a essência dele, tá bom? Fizemos aqui, então, da companhia PC e agora nós teríamos que fazer aqui, então, o nosso balanço, DRE e balancete. Então, nós vamos fazer depois, tá? Legal. Pessoal, digamos, não se furtem aí a perguntar, tá? Tendo dúvida, pergunta, pessoal. Eu fico preocupado, às vezes não pergunta, às vezes a dúvida de um é dúvida do outro, que é aquilo que acontece com mais frequência. Então, não tenha dúvida, não tenha, assim, receio de perguntar, tá bom? Bom, então, pessoal,
Temos aqui agora, então, ó, o nosso balanço aqui da Companhia Evolução. A Companhia Evolução, ela tem também aqui, basicamente, 6 lançamentos. Então, é relativamente rápido de fazer. A gente vai fazer bem rapidinho, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos tomar o café, então, né? Para fazer a nossa tradicional paradinha aí. A gente volta e corrige, tá? Aí, dando tempo, a gente volta e monta o balanço, o DRE, tudo direitinho, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou interromper a gravação agora, tá bom?